Pessoal, hoje eu vou explicar o que eu venho prometendo há algum tempo, o resultado dos meus estudos econômicos, né? Bom, economia surge para... é uma das matérias que surge para falar como que a sociedade deve ser organizada. Então, assim, era necessário pensar como que a sociedade devia ser organizada, como ia produzir os bens materiais, etc. A política discute isso também. Antigamente era na base de um povo conquistar o outro, então dependia do exército, tem as teorias arte da guerra, essas coisas. Mas, enfim, alguma hora surgiu o Estado, né? Para administrar a sociedade, em que as pessoas passam a ser subordinadas pelo Estado. Aí as teorias sobre o Estado tal, e, por exemplo, o Estado falava assim, esse grupo de pessoas comandadas por essa produz tal mercadoria, e esse outro grupo de pessoas produz tal mercadoria, e dependia da bondade do rei ou do exército, etc., para equilibrar as coisas, como pro cara do exército não ser um mandão, não ser um tirano, etc., né? Como conquistar um povo, etc. Bom, já a economia fala de coisas um pouquinho mais da dinâmica econômica, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura, que é a pedra fundamental do liberalismo. Só que a lei da oferta e da procura é uma coisa assim bastante genérica, né? Então, o socialismo também trabalhava com a lei da oferta e da procura. Os liberais falam assim, não, mas a lei da oferta e da procura é concorrência e, por exemplo, esse cara é produtor dessa mercadoria, então ele é o vendedor. Essa outra pessoa quer comprar. O vendedor quer vender pelo maior preço, o comprador pelo menor preço. Eles vão chegar a um equilíbrio em que esse cara aceita vender por esse preço de equilíbrio porque é o preço que consegue contratar os operários dele, e essa outra pessoa aceita comprar por aquele preço porque vai sobrar o dinheiro para outras contas, vai sobrar dinheiro para comprar outras mercadorias, para pagar o imposto para o Estado, etc. Mas aí tá, os liberais são meio contra o Estado, né? Enfim, para comentar assim, para os liberais, por exemplo, existem umas pessoas que não têm poder para comprar cesta básica, etc. Ou existem vendedores que não conseguem vender aquela mercadoria tal. O Estado ou regula o salário mínimo ou fornece uma bolsa, etc., para essas pessoas conseguirem comprar o mínimo, ou para o empresário subsidiar aquele negócio para ele conseguir vender tal, ou no mercado interno ou no outro país tal. Os liberais dizem que esse tipo de interferência não pode, porque o Estado tira da onde para esse subsídio? Do imposto. Então as pessoas estão pagando imposto, o dinheiro que elas poderiam estar gastando para comprar coisas, estão gastando no imposto que vai para esses subsidiados. Os subsidiados, pela teoria liberal, os subsidiados ficam acomodados, o empresário não investe em tecnologia, etc. Tá? Mas, mesmo assim, o socialismo, muita coisa se baseia na lei da oferta e da procura, porque a lei da oferta e procura regula até a qualidade das coisas. Os concorrentes brigam entre si, um quer conquistar o consumidor, então oferece uma coisa por maior qualidade.
Os socialistas tentaram trabalhar de uma forma para que, mesmo sem existir a concorrência, o Estado mesmo fosse investindo em tecnologia para aumentar a qualidade das coisas. Em resumo, quando houve a queda da União Soviética, saíram obras que nem esse livro, Marciano e Liberatore, em que existe um personagem marxista chamado Marciano e um personagem liberal chamado Liberatore, em que eles estão discutindo tal, em que, por exemplo, um trecho, não se tratava na União Soviética do verdadeiro mercado, mas apenas um arremedo ou aparência, pois o Estado fixava os preços, em alguns casos, preços altamente subsidiados e mantidos inalterados durante decênios, em oposição ao mais elementar bom senso pela lei da oferta e da procura, né? Ou assim, outro livro que tinha encontrado, Bulgária, Autogestão e Socialismo, em que discute os problemas também. Modelo econômico centralizado, que no caso do búlgaro conseguiu transformar o país numa nação desenvolvida, começou a mostrar esgotamento na década de 70, que havia problema, que era necessário melhorar o aproveitamento das matérias-primas por meio do aperfeiçoamento do processo de produção, mas que isso estava difícil pelo modelo tal, em que ele comenta assim que eles queriam outro modelo um pouco mais próximo do capitalismo, com a concorrência e tal, né? Eu vi que existe um ramo de conhecimento novo, relativamente novo, porque surgiu após a queda da União Soviética, chamado socialismo de mercado, comunismo de mercado, em que eles discutem como equilibrar o mercado e o gerenciamento estatal. Uma discussão que para os liberais radicais já nasce morta, porque para eles não deveria ser com o gerenciamento estatal, não. Mas enfim, enquanto a União Soviética existia, já se discutia algumas coisas. O próprio Stalin, por exemplo, discutia. Mas assim, o Stalin discutia de uma forma que eu achei muito mal feita, sabe? Por exemplo, que o Stalin falava, no lugar da lei da concorrência, ele tem a lei do desenvolvimento harmônico. Então assim, perguntavam, camarada Stalin, a gente lutou para expulsar os banqueiros capitalistas, mas aí temos a União Soviética com banqueiros e os bancos estão funcionando da mesma forma que antes? Como que é isso? E o Stalin falou, não, os bancos antigamente funcionavam com lei da concorrência e agora funciona pela lei do desenvolvimento harmônico, ou seja, os bancos existiriam para desenvolver a sociedade harmonicamente. Só que assim, era bastante baralho isso aqui. Isso aqui não explicava. Tá? A minha intenção é vir com uma teoria que também assim vem no lugar um pouco da lei da concorrência tal, mas que é diferente dessa proposta do Stalin. Assim, o Stalin usou umas palavras muito bonitas para falar que eu tenho umas soluções econômicas, mas não tinha. Eu já venho com uma alternativa à lei da oferta e da procura. E podemos começar a explicar. Deixa eu ver. Eu pego assim, a alternativa que eu formulei, eu pego um pedaço dos Grundarais quanto à questão do dinheiro e um pedaço da Teorias da Mais-Valia, o livro 4 do Capital, quanto ao capital constante. Acho que podemos começar pelo livro 4 do Capital, porque para dar uma boa aquecida, né? Bom, esse é o livro 4 do Capital.
Teorias da mais-valia, aqui no canto está livro 4 do Capital, para quem acha que o Capital só vai ter o livro 3, é essa explicaçãozinha, né? E tal, de qualquer forma, dentro do... Pesquisar como que é possível ao lucro e o salário anuais comprarem as mercadorias anuais que além do lucro e o salário contém capital constante. Aliás, assim, desculpa misturar um pouco, mas assim, do Grundanais a discussão é sobre dinheiro. E tudo começou, acho que foi inverter a ordem, quando eu fiquei instigado a partir do que o Rosdolsky comentou dos Grundanais, né? O Rosdolsky analisa os Grundanais e eu fiquei instigado o que ele comentou do capítulo do dinheiro. Então, assim, só um adendo. O dinheiro, o que é? As pessoas produzem suas coisas e tem que trocar de alguma forma e para isso o dinheiro é o intermediário, né? Aqui em Capital em quadrinhos tem até um exemplo meio engraçado que a cadeira é o meio de troca, tal cadeiras troca por essas outras mercadorias, tal. Um exemplo só para ficar engraçado, né? Que ficar carregando cadeiras assim não é prático, né? A pessoa carregando cadeira no lugar da moeda, tal. Mas enfim, se fixar o dinheiro como conchas, e já houve dinheiro que eram conchinhas mesmo da praia. Tem que ser assim, uma coisa não muito que tenha tudo por aí, né? Que não pode ser tipo uma fruta que está por aí, é só pegar a fruta, como a fruta é a moeda, vai lá na loja e troca. Não, a fruta, se tem muito por aí, não serve. Além de que fruta estraga, não dá para levar até a loja às vezes, porque estraga no caminho. E tal, fixa aquela concha como moeda. Não pode ser aquela concha de um caracol que na praia chega a época da reprodução, tem um monte aqui daquela concha, todo mundo cata e vai lá usar como moeda. Não, tem que ter suas propriedades, por isso que o ouro foi definido como moeda, tá? Mas depois eu retomo isso. Porque para aquecer os nossos motores, eu acho que é melhor começar por exemplos das trocas aqui. Falando em aquecer os motores, esse é um outro livro que também analisa os Grundanais, do Henrique Dussel, em que o dinheiro, assim, como eu falei, é o capítulo do dinheiro que me instigou. E ele comenta que o Marx começou a analisar o texto do Alfred Dalimon, em que isso foi ocasião para esquentar o motor. Então o Marx escrevia em cima, criticando o texto dos outros, e a partir dali ia formulando sua própria teoria. No caso, ele foi criticando a teoria dos proudhonianos e, a partir disso, começou a formar a sua teoria do dinheiro. Daí que, assim, na minha visão, o Marx, como ele estava focado em construir sua teoria do dinheiro, em analisar como o capitalismo funciona, que ele não deu atenção como poderia funcionar. Que o Proudhon queria uma outra sociedade, e esse livro aqui, como vocês já ouviram falar, Filosofia da Miséria, é o que o Proudhon escreveu, na verdade era o subtítulo. Marx respondeu com Miséria da Filosofia, mas enfim, aqui tem as notas escritas por anarquistas, tal.
em que, no geral, eles falam assim que o pensamento do Proudhon não é aquela coisa simples que os marxistas pensaram. Que o pensamento do Proudhon é muito mais complexo. Eles até mostram aqui uma equação que é uma equação que leva em conta produção, insumos, etc. E que eles dizem, e na verdade essa não é ainda a proposta de Proudhon. Porque para eles o Proudhon era um gênio que muita coisa só seria possível entender mais tarde, relacionando, por exemplo, com a ciência quântica. Tal. Bom, não vou entrar no mérito se isso é exagerado ou não, mas assim, o que eu vi é que realmente há algumas simplificações dos marxistas que contra a teoria do dinheiro, na interpretação assim dos marxistas Darimon e os proudhonianos queriam resolver o problema do dinheiro quanto à circulação do dinheiro. Mas o problema do sistema não está só na circulação, está na produção. Enfim, aí eles simplificaram assim, proudhonianos só se preocuparam com a circulação, tem que ir mais a fundo, inclusive assim, passagem dialética da circulação à produção para mostrar o aprofundamento tal. Mas assim, chamar os proudhonianos só como que se preocuparam só com a circulação, eu vi que é bobagem isso. Posso não concordar que o Proudhon era tão sofisticado, mas eu concordo que houve uma simplificação assim, tá? Bom, quanto ao capital constante, eu vou começar, eu vou continuar, né? Porque já falamos um pouco, mas porque aqui vai ser bom para aquecer os nossos motores. Porque, como falamos, a moeda serve para a troca entre as pessoas, né? Cadê? Bom, vamos lá. As pessoas querem trocar as coisas. Por exemplo, uma trouxe feijão na marmita, a outra trouxe arroz. E elas querem trocar. Então metade é uma boa forma de trocar, né? Fica arroz e feijão. Aí assim, por que elas vão trocar? Por que elas vão aceitar? Elas vão aceitar quando for na proporção assim. Por exemplo, aquele tanto de arroz enche a barriga por 4 horas, aquele tanto de feijão enche a barriga por 4 horas. Elas vão trocar na quantidade em que esse metade de arroz enche por 2 horas a barriga, e essa metade do feijão 2 horas, no total 4, e aqui também. Quando é essa proporção, elas vão aceitar a troca. E se surge mais uma pessoa trazendo batata cozida, aí assim, também é só dividir tal, né? Fica 1/3 de cada coisa. 1/3 de cada coisa, em que a proporção, como eu falei, se pode ser pelo encher a barriga ou o quanto de trabalho que deu, né? Se para cozinhar a batata, o arroz e o feijão, para todos eles dá mais ou menos o mesmo de tanto de trabalho, tem que botar para cozinhar, elas vão trocar também pelo trabalho que deu e também vão aceitar a troca. Até porque, em termos de encher a barriga, se não me engano, a batata é mais digerida mais rapidamente, mas assim, vão aceitar a troca. Porque pode ser por trabalho, pode ser pelo... ou como o pessoal chama, pode ser pelo valor de uso ou valor de troca, tal.
certo? Daí que assim, se isso na forma simples, se a gente analisar os ramos de produção, então vamos voltar às pessoas com seus ramos de produção, não? Como eu falei, na troca tal entre marmitas, fácil, né? Agora, entre os ramos de produção, que temos um problema, que é o seguinte, aqui no exemplo, produziu a mercadoria, tá? Produziu a mercadoria que vale 36 shillings, né? 36. E que na divisão assim, o salário, 1 shilling para cada um, por exemplo. Aqui tem 10 operários e um para cada, 10, né? Aqui 10. E aqui o capitalista fica com a mais-valia 2. Por quê? Porque os 10 operários produziram, na verdade, valor 12, mas a mais-valia fica para o capitalista. Então fica 2. Aquela discussão, os trabalhadores produziram mais do que o necessário. Necessário para sobreviver é 10, mas produziram valor 12, o 2 fica para o capitalista. Mas, de qualquer forma, 12. 12 do trabalho e a mercadoria é 36. A questão é que, mesmo se eles gastarem todo o salário e o capitalista também a sua renda, e no total dá 12, né? Eles não conseguirão comprar toda a mercadoria deles mesmos, que eles produziram, 36. Bom, na prática é fácil visualizar. Uma fábrica de pão produz muito mais pão do que se o dono da padaria e o padeiro podem consumir. E isso para muitas outras coisas. Que produz arroz cozido, eles vão produzir muito mais arroz cozido do que o que os funcionários e o dono podem consumir, né? Tá, mas produziu em 36, aqui o total é 12, né, 10 no salário e tal, mas o que produziu é muito maior. Quem é que consome isso? Quem consome isso, e por que precisa vender a 36? Porque tem o custo do capital constante. Porque além de pagar o salário e além de dar de comer às pessoas, precisa pagar a máquina, né? Se, digamos, a máquina produziu 36 em pães e quebrou, isso quer dizer que precisa comprar outra máquina, né? Então, assim, vendendo os 36 em pães, dos 36 em pães, tira 12 para pagar as pessoas e 24 para comprar a nova máquina para produzir mais 36. Ou assim, enquanto está produzindo, a máquina vai desgastando, tal, o parafuso vai comprando as peças para repor a máquina. E aí, assim, novamente, mede o quanto que produziu, mede o quanto que gastou e também calcula o preço da máquina, né? Aliás, no dia a dia, você compra um carro, você tem que ver o preço do carro e ver o quanto o carro vai durar. E aí, assim, vendo o preço e quanto andou, que você
calcula o valor por quilômetro ou por ano, etc. E é assim que calcula o capital constante. Porque em vez de carro é a máquina de fazer pães, por exemplo. Certo? Mas, enfim, produzindo 36 em pães, esse pessoal consegue comprar, daria 1/3 da máquina que dá para repor. Sobraria 24 em pães que precisa levar para o mercado de consumidores, os consumidores consumirem 36, quer dizer, os 24 restantes, né? Esses também são consumidores, vai ter outros consumidores. Consumindo tudo isso que você consegue repor a máquina, né? Tá, mas aí é mais ou menos assim, e que, bom, vou fazer a produção, esse é o valor total, né, da máquina. E não é só a máquina, capital constante é a matéria-prima, certo? Então, assim, eu preciso que o meu negócio seja viável. Então, para o negócio ser viável, eu preciso produzir 36 no total. Ou assim, eu já tenho 36, né? Para o negócio ser viável, isso precisa reproduzir novo no 36. Quer dizer, sim, 36. Ou seja, e uma parte, 1/3 é o 12, né? E esse pedacinho é o 12, que é a parte do pessoal. A outra parte é o capital constante. É a matéria-prima, é a máquina. Certo? Então, para ser viável, eu investi 36, paguei 12 no pessoal, né? Entre salário e o negócio do capitalista. E o gasto da máquina e da matéria-prima e as peças da máquina, preciso, para o negócio ser viável, tem que dar 36 depois que eu vender, né? Tá. Então, entenderam aqui, né? Que o problema é que o próprio pessoal não consegue consumir eles mesmos o total em mercadorias deles para o negócio ser viável. Esse então é o problema como é possível o lucro e o salário anuais comprarem as mercadorias que além do lucro e do salário contém capital constante. Então, quem é que banca o capital constante? Alguns marxistas iniciantes confundem achando que realmente o salário do operário não é o suficiente, mas provavelmente a mais-valia é o suficiente para comprar a máquina. Não é assim que funciona. É 12, né? Tem 10 operários, cada um recebe um, o capitalista 2. O capitalista realmente é o mais rico, porque cada um desses só recebeu um e esse 2. Só que esse 2 é para investir em novas coisas, né? O capitalista pensa assim, eu vou investir em nova fábrica, um outro modelo de máquina, mas não na mesma máquina, né? Muitos marxistas iniciantes não veem isso, né? Acham que é a mais-valia que banca. Não é a mais-valia. A mais-valia está aqui. A mais-valia entrou como uma renda, o dobro do salário para ser consumido, que todas essas pessoas viram consumidoras. Mas não é para repor o capital constante.
Bom, nossa, só nisso eu gastei meia hora. Vamos adiante. Enfim, as pessoas vão pensar assim, tá, para consumir o total disso, então chamam outras pessoas, tal. O ramo de produção de uma outra mercadoria, será uma outra mercadoria assim. Então, produziu arroz, esse pessoal não vai consumir todo o arroz. Outros consumidores vão consumir e aí vai bancar, né? Essa parece uma solução e o Marx mesmo foi por essa solução. O ramo de produção A produz a mercadoria A, que para ser consumida, o ramo de produção B tem o seu capitalista e seus operários que viram consumidores e consomem. No caso assim, esses também recebem 12 no total, né? 2 para o capitalista, o salário é 1, tem 12 no total, então esses aqui consumiram 12 do 36, 1/3, né? Esses outros consumiram outro terço, e aí bota mais um ramo de produção, só para diferenciar aqui, né? Para consumir, e aí pronto, conseguiu consumir tudo do arroz. Quem são os outros ramos de produção? Os caras que cozinham feijão e os caras que cozinham batata. Tá? Puxa vida, eles concentraram suas forças de consumidor só para consumir arroz? Por que num negócio mais equilibrado? Consome um pouco do feijão, do arroz e da batata. Tá? Na primeira alternativa, a gente conseguiu para que os produtores do arroz cozido consomem esse 1/3, os do feijão consomem outro terço, e o da batata outro 1/3, e assim conseguiu consumir tudo em arroz. Por que não uma refeição mais equilibrada? Ok, feijão, arroz e batata. Então, assim, junta tudo e somando os salários e a renda vai dar 36 também, não? Né? 36 para consumir todo o arroz. Em vez de gastar tudo em arroz, gasta assim, 12 em arroz, mais 12 no feijão e mais 12 na batata. Ok, ficou uma refeição mais equilibrada. Só que, somando isso, dá o círculo completo de novo, ou seja, equilibrou alimentarmente, mas consumiu no total 36, né? E o problema é o seguinte, 36 é o poder de compra. Agora, e para consumir o volume total do feijão? Porque o do feijão é a mesma coisa, não? Se o pessoal se concentrasse assim, não vamos consumir arroz nem a batata, vamos só comprar feijão, a gente fica com o mesmo problema. Ou seja, assim, no comecinho a gente tinha o problema, vou até pegar uma folha nova. Puxa vida. Tá. No comecinho a gente tinha o problema que a gente tinha que consumir para o negócio ser viável, né? Para repor o capital constante, a gente só conseguia comprar 1/3 se
se levar em conta o salário de um pessoal. A gente chamou outros ramos de produção e conseguimos completar, só que assim, tem outros ramos de produção. E como vimos, não adianta assim só equilibrar, né? Porque se a gente equilibrar, a gente fica um terço consumido aqui, outro terço consumido aqui, outro terço consumido aqui, mas ficamos com o mesmo problema. Como repor o capital constante? E o volume do capital constante com que a gente tem que se preocupar aumentou, né? Tá. E o Marx tentou responder isso e começou assim, tá, o ramo de produção A, aí o ramo de produção B vai comprar, entra o ramo de produção C, e o problema vai aumentando. Cadê para eu mostrar que o problema vai aumentando? Bom, aqui um resumo. No começo o problema era como preencher uma bola inteira, que representa 36. Depois conseguiu preencher e virou o problema, sobrou tudo isso. Como preencher? Chama outros ramos de produção. Se chamar mais 6, vai conseguir consumir todo arroz, feijão e batata, vai ser tudo consumido. Mas para isso chamou os produtores de pastel, de salada, fruta, etc. E quem que vai consumir a parte do capital constante deles? Aí, então tem 6 para a gente se preocupar. Para conseguir preencher esses 6, chamou outros ramos de produção. Mais 18, 21 ramos de produção. E conseguiu preencher esses, mas sobrou esses. O problema vai aumentando, certo? De forma que o Marx, mesmo ele vai calculando, e comentar aqui, Marx continua a operar com os mesmos números, mas altera a notação, com letras B e C passam a ser B1 a B2, D, E, F, G, H, E. Os outros ramos de produção, que nem aqui, passam a ser C1 a C6. Depois vem K1 a K18, D1 a D18, L1 a L54, M1 a M162, N1 a N486, certo? O que quer dizer? O problema só vai aumentando se você for chamando outras esferas de produção para consumir o capital constante. De forma que, para solucionar esse problema, você, em vez de chamar outros ramos de produção externos, a solução foi ver para dentro. E vendo para dentro, em vez de ser uma multiplicação, vira uma fração. Por quê? Porque para produzir esse capital constante, foi necessário alguém fazer as matérias-primas e a máquina, não? E aí você vê assim, você vai pegar o fabricante da máquina. O fabricante da máquina tem seu patrão e seu empregado. Que aí o patrão e o empregado deles vai consumir uma parte do arroz. E como eu falei, pode ser uma parte do feijão e da batata para diversificar. Consumir uma parte. O fabricante da máquina precisou comprar parafusos. Aí, vendo a fábrica de parafusos, tem patrão e empregado que também consome arroz, certo? Arroz e outras coisas. E aí que assim, você vai conseguindo resolver quem é que come o arroz total, não vendo os outros ramos, mas vendo para dentro, né? E aí que vendo para dentro, quem fabrica o capital constante,
você vai atrás da máquina, você vai atrás da matéria-prima. A matéria-prima é um negócio que pega na floresta. Quem é que mexe com o ramo extrativista? Tal? Tem uns empregados, aí vai mexendo com frações para ir diminuindo, sobra um resto. Sobra um resto, mas que é pequeno, então dá para assim solucionar imaginando que alguma coisa veio de graça, a pedra da natureza foi só pegar, sabe, o minério ainda precisou dos mineradores, mas alguma coisa da natureza, o pequeno que sobrou, considera que pegou de graça. Enfim, essa é a forma de solucionar, que o importante é o seguinte: tivemos um equilíbrio, tá? Equilíbrio. Uma das maneiras de chegar ao equilíbrio é analisando o capital constante, vendo a cadeia, tal.